A jornada solitária, a passagem da vida terrena para a vida espiritual, uma experiência pessoal. Como é isso? Vamos falar sobre esse assunto? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre essa jornada solitária, sobre essa passagem do plano carnal para o mundo espiritual. Ou como todo mundo fala no popular, morrer. Como é que é morrer? Mas vejam, dentro da crença da doutrina espírita, não é algo extraordinário. Primeiro ponto é algo natural, é um processo natural da vida. Você nasce para viver, produzir, ter a sua vida, se desenvolver, né? E em algum momento você vai morrer. Todos nós vamos morrer em algum momento. Então, portanto, é um processo natural, vida e morte. O corpo extinguiu as suas capacidades, ele morre, seja por uma doença ou seja por um evento que provoque repentinamente ou antes que o corpo extingua suas forças, né? Então o corpo vem a morrer. Mas veja, o fato de ser de um jeito ou de outro, todos envolvem um processo natural, que o corpo é perecível, que o corpo tem suas limitações e em algum momento ele vai morrer. Mas a grande questão de eu levantar esse vídeo aqui no canal é que muitas pessoas perguntam de que forma podem ajudar, né? Como é que eu posso ajudar uma pessoa que se foi? O que eu preciso fazer? Nós fizemos um vídeo sobre esse assunto na semana anterior, mas nesse vídeo a gente quer complementar com algo muito importante, que a jornada de passagem da vida encarnada para a vida desencarnada é um processo muito pessoal, é um processo personalizado e cada pessoa passa por esse processo de diferentes formas. Pode-se dizer que praticamente nenhuma pessoa é o mesmo processo, o processo é igual, pode-se ser semelhante, né? Ter semelhanças, mas exatamente igual, não. Por quê? Porque em cada processo de cada vida, de cada pessoa, ocorre, digamos assim, como se fosse um cálculo, né? Um cálculo de como você passou a sua vida. Muita gente tem ainda aquela figura, né? Diz, quando a gente morre passa um filme da nossa vida, né? Do que nós fizemos, do que nós pensamos. Mas não é exatamente assim um filme. Todos nós já temos, particularmente, as nossas preocupações, né? Os nossos pensamentos, desejos, anseios, questões do ego, os nossos apegos, apego seja a pessoas, apego por carinho, por amor, apego por egoísmo, ou apego material, a coisas materiais, né? Seja a casa, carro, dinheiro, bens, riquezas, tanto faz. Então todos nós temos algum tipo de apego. Então, raramente, em pouquíssimos casos, nós desencarnamos sem nenhum elemento desse. E quanto menos elementos pessoais de apego, dificuldades mentais que remetem às nossas perturbações, quanto menos isso existe, mais fácil é o desencarne, mais fácil é o desenlace e nós vamos para o plano espiritual, digamos assim, mais tranquilos, mais relaxados, né? Muitas pessoas perguntam, Anderson, quanto tempo uma pessoa tem de perturbação mental quando desencarna? Ou por quanto tempo ela dorme depois de desencarnada, como acontece em muitos casos. Vejam, isso não tem regra nenhuma. Existe, porém, não tem regra nenhuma, porque vai muito de como a pessoa resolve as suas questões mentais. Como eu falei antes, aquele que tem resolução total ou quase total das suas questões mentais, das suas problemáticas, desencarna totalmente lúcido, e existem muitos casos, né? Desencarna totalmente lúcido, totalmente ciente do que está acontecendo e já apto para viver no plano espiritual, né? Lúcido, consciente, sabendo o que está acontecendo e já entrando em relacionamento no plano espiritual. Não tem sono, não tem sofrimento, não tem dorme-dorme, não tem internação, não tem nada, não tem umbral. Mas vejam, apesar de serem muitos, se nós olharmos diante da totalidade das pessoas, não são tantos assim.
Né? Mas vejam, também não é uma situação de extrema severidade, né? Olha, tem que ser, para isso acontecer, tem que ser praticamente um santo. Não, também não é, nesses termos, né, que isso acontece. Então, o que manda no desencarne, o que manda é o processo mental. E por ser um processo pessoal, ele é muito solitário. Então não existe nada que outra pessoa possa fazer, de material principalmente, que vá auxiliar. Existe praticamente só um processo que você pode fazer que pode ajudar alguém que está desencarnando ou que já desencarnou. A oração. Você orar, rezar. Orar com desprendimento, com amor, com alegria, e não aquela oração chamando a pessoa de volta, chorando, sofrimento, relatando os seus sofrimentos pessoais para aquela pessoa que já se foi. Aí você vai estar causando mais sofrimento para aquele que desencarnou do que realmente ajudando. Né? Porque apesar da pessoa desencarnar, ela não desencarnou e virou um santo. Não está num patamar superior a ponto de já sair ajudando, realizando milagres. Né? Então não dá para fazer isso. E por mais que a pessoa já esteja um bom tempo lá, ninguém pode orar chamando a pessoa. E isso é praticamente uma invocação de espírito, né? Rezar chamando a pessoa. E nessa invocação você não sabe como a pessoa está do outro lado. Se ela está bem, se ela está saudável, né? Se ela está apta para ajudar, para auxiliar. E muitas vezes, mesmo estando saudável, o seu estado particular de sofrimento, chamando, implorando pela ajuda, por causa dos seus problemas pessoais e não os dela, acaba prejudicando aquela pessoa, energeticamente. Você acaba transferindo energias negativas para ela. E aí, se isso vai pegar mais ou menos, vai afetar mais ou menos, depende da elevação espiritual dela. Então, nós desencarnamos e nós temos, não um filminho, digamos assim, mas nós somos atormentados pelos nossos julgamentos pessoais. O quanto nós amamos, se nós amamos pouco ou amamos muito. O quanto nós perdoamos, se perdoamos pouco ou perdoamos muito. Se nós pedimos perdão ou não. Se nós resolvemos as nossas situações materiais de forma a deixar o máximo possível resolvido. Então todas essas coisas influenciam na nossa paz espiritual. Lembrando que ninguém desencarna para ir para um paraíso do Éden, para viver digamos assim, na contemplação ociosa, na contemplação inútil. Né? Todos nós desencarnamos para virar mais trabalhadores ainda. Essa é a realidade, gente. Ninguém desencarna vai ficar pulando em nuvens e olhando para a terra e cantando hinos. Não, isso não existe. Né? Se Deus, que é Deus, é criação contínua e trabalho, porque com o seu seria diferente. Né? Então nós temos sim muito trabalho para fazer. Então a grande situação da jornada solitária é você ter a capacidade de resolver-se pessoalmente o máximo possível, para que quando houver o desencarne, você não tenha sofrimentos pessoais. Para que você, não, digamos assim, não chore as suas próprias mazelas, não chore pela sua falta de virtudes. Então, uma mente sã, passagem sã, uma mente sã, um perispírito, um espírito são. Então isso, gente, não é uma coisa que um procedimento no final da vida vai resolver, não é uma coisa que um trabalho, uma missa rezada vá, digamos assim, acalentar. É um processo pessoal que você precisa fazer durante a sua vida, durante toda a sua vida. É um cultivo, para que você, ao desencarnar, quando chegar um momento natural, não provocado, tá? Quando chegar esse momento natural, você desencarna em paz. É claro, muitas pessoas vão perguntar, mas Anderson, o que desencarna em acidente? Não é um processo natural, mas veja, existem os planos, né, acima de nós para isso, os porquê dessas coisas acontecerem. Né? Então, é claro que aí nós temos que buscar a paz mesmo diante dessas situações, a compreensão dos infortúnios da vida, das situações injustas que estão fora do nosso controle e que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, envolve as nossas situações kármicas, as situações de outras vidas e que nós precisamos tolerar. E que a Deus cabe corrigir cada situação, cada uma no seu lugar. Né? Então, meus amigos,
para fechar o vídeo, entendam, é uma situação pessoal, é uma jornada solitária. O que nós que ficamos aqui podemos fazer é oração, né? Ore, peça por essa pessoa para que ela seja ajudada, que ela receba o auxílio, que ela tenha uma boa passagem. Ah, Anderson, mas eu sou católico, eu gosto de rezar uma missa. Peça para rezar uma missa, é oração. Rezar uma missa é oração. Não vai, é claro, transportar essa pessoa de um patamar de sofrimento para, digamos assim, um lugar especial nos céus, né? Isso depende só daquela pessoa, mas todo desejo e pedido em oração é contado, é contabilizado, é ouvido. E pode-se dizer que os espíritos que desencarnam, todos nós que desencarnamos, ouvimos e sentimos as orações do lado de lá. Os espíritos relatam que quando recebem orações benéficas, desejando o bem, até estranho dizer, né? Orações benéficas, é o que a gente estava falando há pouco. Oração desejando a paz, desejando o amor, desejando que você esteja bem. E não oração com o apego pessoal, desejando que você volte, que você resolva as situações da vida, né? Então, a oração benéfica, pedindo para que aquela pessoa tenha paz, tenha luz, ela recai sobre o desencarnado como um remédio, né? Enquanto a oração de choro, no choro não choro de amor, mas o choro com o desejo egóico que a pessoa retorne, que a pessoa esteja ali do lado, simplesmente para preencher um espaço pessoal, esse desejo acaba causando sofrimento. Não é feio chorar, não é ruim chorar, porém que o choro seja de amor, com uma saudade pura, desejando o acalanto, né? Que aquela pessoa seja acalentada no plano espiritual, tá? Então, gente, é isso que nós tínhamos para falar sobre essa jornada solitária. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.